Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam todos bem-vindos. E nesse vídeo nós vamos começar a estudar as fontes de corrente. Até o vídeo da aula 35, nós estudamos vários circuitos aí com uma ou mais fontes de tensão, mas sempre era possível fazer a associação em série ou em paralelo, tanto das fontes como das resistências no caso, né? Mas vai ter sistemas ou circuitos que isso não vai ser possível de forma direta de ser feito, assim, vai ser mais complicado. Então, o que eu estou fazendo agora é iniciando uma playlist, né, sobre análise de circuitos dedicada a trazer técnicas de análise que visam solucionar esses problemas, tá? Então, no caso especificamente desse vídeo, vai estar dividido o tema sobre fontes de corrente, tratando aí da parte teórica e depois uma simulação computacional para a gente comprovar os conteúdos que vão ser apresentados aqui, tá, pessoal? Até agora nós só estudamos circuitos com fontes de tensão. E é assim mesmo, pessoal. Normalmente a gente começa por fonte de tensão, até porque são as fontes que nós já temos algum contato antes mesmo aí de começar a estudar, né? São as fontes mais comuns. Mas também existem as fontes de corrente, que normalmente são encontradas em alguns laboratórios, mas a gente também usa a representação matemática ou esquemática das fontes de correntes para modelar alguns dispositivos eletrônicos e outros dispositivos elétricos. Como nós veremos, pessoal, as fontes de correntes elas podem ser entendidas de forma dual a uma fonte de tensão. Ou seja, enquanto numa fonte de tensão nós temos ali uma tensão fixa, certo? Ou fornecida aí para o circuito ou para o sistema, no caso de uma fonte de corrente, nós vamos ter então uma corrente estabelecida por essa fonte a tudo que estiver no mesmo ramo que ela. Então, nesse caso, lembra lá, quando a gente tem uma fonte de tensão, a corrente depende da carga, certo? Quanto menor a resistência da carga, maior a corrente fornecida pela fonte de tensão. No caso da fonte de corrente, a situação é um pouco diferente. Nós vamos ter o quê? Uma corrente estabelecida pela fonte, já a tensão dessa fonte depende da carga, certo? Então essa vai ser a dualidade entre fonte de corrente e fonte de tensão. O símbolo de uma fonte de corrente aparece aí na figura 1A. E a seta, ela indica a direção da corrente, no sentido convencional sempre, para o ramo onde ela está localizada. Isso resulta uma corrente igual a da fonte nesse resistor em série aí, pessoal. Ou seja, é a fonte de corrente que impõe uma corrente no resistor, nesse caso. Na figura 2, calculamos que a tensão através de uma fonte de corrente é determinada pela polaridade da queda de tensão causada pela fonte de corrente. No caso aí de um circuito de uma fonte única, é simples. Mas no caso de circuitos de múltiplas fontes, ela pode ter qualquer uma das outras polaridades. Mas em geral, pessoal, uma fonte de corrente determina a direção e a intensidade da corrente no ramo em que ela está localizada. Tanto a intensidade, bem como a polaridade da tensão através de uma fonte de corrente são, em cada caso, uma função do circuito ao qual ela é aplicada. Para vocês que já têm algum conhecimento, já estão estudando aqui no canal há algum tempo, vocês verão que todas as regras e leis desenvolvidas, que estudamos até agora, se aplicam para as fontes de corrente também. Então, para você continuar aprendendo sem perder nenhum conteúdo, faça sua inscrição no canal, tá, pessoal? Para você ser avisado de quando sair uma aula nova. E agora vamos ver alguns exemplos numéricos. Exemplo 1. Calcule a tensão da fonte, a tensão V1 e a tensão I1 para o circuito na figura 2. Bom, pessoal, esse é o circuito mais simples que nós temos, certo? Uma fonte e uma resistência. E o circuito já nos dá ali que a fonte de corrente é de 20 mA. Como a corrente do resistor é a mesma corrente da fonte, uma vez que eles estão em série para a corrente aí, pessoal? I1 é igual a I, que é igual a 20 mA. Mas observe aí pelo sentido da corrente, pessoal, e o sentido dessa corrente é imposto pela fonte de corrente. Então, olha a seta ali, está saindo por cima da fonte de corrente e está entrando por cima do resistor R1. E lembre-se, onde a corrente entra no resistor,
marca ali a polaridade positiva, aonde ela sai, marca negativo. Essa vai ser a polaridade da tensão no resistor. E o resistor R1 nesse circuito está em paralelo à fonte de corrente. Então, logo, a tensão da fonte de corrente terá a mesma polaridade da queda de tensão no resistor R1. Observe que nos dois componentes temos o sinal aí de positivo na parte de cima e o negativo na parte de baixo. A tensão no resistor R1, segundo a lei de Ohm, é V1 é igual a R1 vezes I1. 10 kΩ vezes 20 mA dá 200 volts. E como a fonte de corrente está em paralelo com a fonte de tensão, e devemos lembrar sempre que dispositivos em paralelo têm a mesma tensão. Então, Vs é igual a V1, que é igual a 200 volts. Exemplo 2. Calcule a tensão Vs e as correntes I1 e I2 para o circuito na figura 3. Então agora nós temos uma fonte de corrente em paralelo com uma fonte de tensão, em paralelo com uma resistência de 6 ohms. Então a corrente da fonte de corrente é 5 amperes e a tensão da fonte de tensão é 12 volts. Nesse caso, para determinar o valor da tensão Vs, pessoal, lembre-se do que vimos há pouco. Dispositivos em paralelo têm a mesma tensão. Como a fonte de corrente está em paralelo com a fonte de tensão, então a tensão da fonte de corrente é igual à tensão da fonte de tensão. Vs é igual a E, que é igual a 12 volts, tá? Inclusive a polaridade é a mesma. A mesma coisa podemos dizer sobre o resistor, pessoal, porque o resistor R também está em paralelo com a fonte de tensão. Então a tensão do resistor é igual à tensão da fonte de tensão, pois estão em paralelo, que é igual a 12 volts. E aí fica fácil para a gente calcular a corrente I2, por exemplo, porque a corrente I2 vai ser a tensão do resistor R dividido por R, certo? Lei de Ohm básico. Temos então 12 volts dividido por 6 ohms, que é igual a 2 amperes. Falta quem ainda? Falta a corrente I1. Para a corrente I1, pessoal, vamos aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes. Lembre-se, a somatória das correntes que entram no nó é igual à somatória das correntes que saem do nó. No nó que nós temos ali logo acima da fonte de tensão, temos I, que é a corrente que entra nesse nó, certo? A corrente da fonte de corrente ali, que é igual à corrente I1 mais I2, que são as correntes que estão saindo desse mesmo nó. Bom, na verdade, a corrente I1 aí, ela está hipoteticamente saindo desse nó. Ela poderia estar entrando. Nós colocamos aqui na equação que ela está saindo, por isso que ela está ali do lado direito da igualdade. Se a gente calcula e dá um valor negativo, isso significa que, na verdade, ela está entrando no nó. O valor vai estar correto, só o sentido que estará alterado. Vamos ver então. Como o objetivo é calcular I1, eu vou pegar I2, e passar para o outro lado da igualdade. Vai mudar o sinal, eu vou reescrever aqui primeiro a equação, e vai ficar como? I1 é igual a I menos I2, I2 foi para o outro lado, muda o sinal. Atribuindo os valores, nós temos aí 5 amperes da fonte de corrente, menos 2 amperes que está indo lá para o resistor R, o que resulta em 3 amperes. Como esse resultado, pessoal, deu positivo, isso significa que o sentido da corrente que nós adotamos está correto, ou seja, está saindo do nó. Então, está adequado. Se tivesse dado um valor negativo, era só inverter o sentido da corrente I1. Exemplo 3. Determine a corrente I1 e as tensões Vs e V1 para o circuito na figura 4. Bom, pessoal, aqui nós temos uma fonte de corrente de 3 amperes que está aplicando a corrente em um nó, onde nós temos aí um divisor de corrente, formado pelo resistor R1 em paralelo com R2. E do outro lado dos terminais de R1 e R2, temos um potencial ali de mais 25 volts.
Ou seja, naquele ponto temos 25 volts em relação ao terra, tá? Como nós temos aí um divisor de corrente simples, né? Então nós podemos aplicar a regra do divisor de corrente para situações de apenas 2 resistores. Nesse caso, I1, que é a corrente que eu desejo obter o valor ali, ó, vai ser o quê? R2, que é a resistência oposta daquela que eu estou calculando corrente. Como eu estou calculando a corrente do R1, no numerador vai o R2, vezes a corrente total que entra ou sai do nó. No caso aí, a corrente que entra, que vem lá da fonte I. Então, R2 vezes I, dividido pela soma dessas duas resistências, R1 mais R2. Aplicando os valores, temos 2 ohms vezes 3 amperes, que é a corrente que entra aí, né? Vem lá da fonte, dividido por 4 ohms mais 2 ohms, que resulta aí em 1 ampere. Podemos calcular agora, pessoal, V1, porque nós já temos o valor da corrente I1 e também da resistência R1. Então, aplicando a lei de Ohms, temos V1 é igual a R1 vezes I1. 4 ohms vezes 1 ampere, tá? 4 volts. Então, agora nós sabemos que há uma queda de tensão de 4 volts em R1. Logicamente, em R2 também, pois estão em paralelo. Para a gente descobrir aí a tensão sobre Vs, pessoal, nós podemos aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões. E assim, então, levantar a equação das tensões nessa malha aí. Olha como que fica. Bom, a partir do terra, né, sempre respeitando aí as polaridades das fontes e também da queda de tensão nos resistores de acordo com a corrente. Como a fonte de corrente impõe uma corrente ali entrando nesse nó da esquerda, pessoal, e em sentido para a direita, logo a corrente em I1 também está indo da esquerda para a direita. E a polaridade da queda de tensão nesse resistor está seguindo esse sentido aí, né? Onde a corrente entra é positivo, onde ela sai é negativo. Iniciando pelo terra, temos do menos para o mais Vs, uma queda de tensão em V1, então menos V1. E na fonte de tensão, estamos indo de 25 volts para 0, é uma queda de tensão, então menos 25 volts. Tudo isso igual a 0. Como que eu quero calcular aí? É o Vs, eu vou pegar menos V1 e menos 25 e passar para o outro lado da igualdade. Lógico que vai mudar os sinais aí, né, pessoal? Então, Vs é igual a V1 mais 25. V1 nós calculamos ali anteriormente, né? Vale 4 volts. 4 volts mais 25 é igual a 29 volts. Então, para que essa fonte de corrente consiga impor 3 amperes nesse circuito, nesse sentido, ela precisa ter aí 29 volts. Ah, pessoal, não se esqueça de fazer a lista de exercícios, né? O link está na descrição desse vídeo. E depois eu vou subir um vídeo com a solução desses exercícios, tá? Agora que vimos a teoria sobre o comportamento das fontes de corrente, vamos então para o simulador. Eu vou usar o Fausted, mas o que nós vamos fazer lá, pessoal, vocês podem utilizar qualquer outro simulador, tá? Que tem aí fontes de corrente também. Bom, pessoal, nessa simulação, o que eu quero mostrar para vocês é a dinâmica de comportamento da fonte de corrente. Então, para isso eu reproduzi o circuito do exemplo 1, né, onde nós temos aí a fonte de corrente de 20 mA alimentando o resistor de 10 kΩ. Além disso, eu coloquei esse voltímetro, né, em paralelo aqui à fonte de corrente para a gente acompanhar aí a tensão da fonte de corrente, tá? Então, eu vou iniciar a simulação aqui, né? E nós temos lá os 200 volts que nós calculamos durante o exemplo, certo? O interessante, pessoal, é ver o funcionamento da fonte de corrente aqui. Se a gente pegar e mudar a resistência, por exemplo, se eu dobrar o valor da resistência, ó, 20 kΩ, o que acontece? A corrente continua sendo a mesma, porque a fonte de corrente ela vai impor esse nível de corrente de 20 mA. Como eu mudei
a resistência, a tensão aqui da fonte subiu para 400 volts. Então a fonte de corrente precisou de dobrar a tensão nela para que seja possível impor esses mesmos 20 mA. Isso por quê? Porque dobrou a resistência, precisou de mais tensão para ter a mesma corrente. E o inverso também é verdade, pessoal. Se a gente pegar aqui e colocar 5 kΩ, observe ali então que a tensão caiu para 100 volts. Ou seja, para manter 20 mA aplicado pela fonte, lembra, a fonte de corrente impõe corrente, né? Como a resistência diminuiu pela metade do valor inicial, né, era 10 kΩ, caiu para 5, então foi necessário metade da tensão, né, apenas 100 volts. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, né? Curta e compartilhe também esse vídeo aí com outras pessoas que possam estar estudando sobre esse assunto. E verifique se você está inscrito no canal, né? Faça a sua inscrição no canal, caso não seja inscrito ainda. E aproveite e deixe um comentário dizendo aí o que você achou sobre as fontes de corrente, se você entendeu o comportamento dela num circuito, né? E forte abraço e até logo.